Anotações de Flávio indicam estratégias do PL. Veja fotos. Ele já começa com ligar Tarcísio, né? Que ele precisa ligar no Tarcísio. E faz algumas anotações aqui. Então bastante... Vamos tentar desmistificar aqui o que está escrito. Primeiro ele coloca a situação do Acre aqui, que me parece bastante encaminhada, a situação do Acre, né? Ele coloca aqui como candidato, vou até pegar aqui de 2022, o Tião Bocalon pelo PL, né? Você deve estar perguntando, what the fuck is Tião Bocalão? Né? Provavelmente você está se perguntando isso. Esse sujeito ele já foi candidato, não é mesmo? Acho que já foi candidato em outras eleições lá no Acre, ou deve ser o vice, deixa eu ver. Tião Bocalon, o atual prefeito de Rio Branco, foi reeleito em 2024. Então está saindo da prefeitura da capital de Rio Branco e vai ser governador pelo PL, né? Uma eleição que deve ser relativamente tranquila, porque o atual governador, né, o Gladson Cameli, ele está saindo ao Senado, né? Ele que inclusive já foi senador, né? Já foi senador, saiu do Senado, virou governador, vai voltar pro Senado, enfim. E aqui tem ou Ulisses, né, que eu não faço a menor das ideias quem seja, e o Márcio Bittar, que está indo para reeleição, né? Tá indo para reeleição no Senado. Ele disputa, tá indo para reeleição. Ele foi eleito em 2018, disputou o governo em 2022, foi mal votado, teve 1% dos votos. Está indo para o Senado, ele tem ali alguma ligação com o bolsonarismo, né? Então, assim, eles aqui fecham a chapa com o candidato, com o governador, de fato, né? Que é o Gladson Cameli, apoiando o PL, né? Então é uma chapa forte aqui. Provavelmente ele deve estar bem encaminhado a vitória para o governo do estado. No Senado, o Alan Rick, que... Aqui só não está claro se o Alan Rick vai ser candidato a governador também, ele que é senador hoje, ou se seria uma composição de ambos juntos aqui, né? Mas enfim, então com controle praticamente absoluto ali no Acre. Alagoas tem uma anotação JHC-PL, que o JHC hoje está no PL, inclusive o pai dele é o presidente nacional da Democracia Cristã, né, que é o João Caldas. E ele está afiliado ao PL, ele é um aliado do Arthur Lira. Enfim, não sei se ele será candidato pelo PL, ele será candidato ao governo da Alagoas. Ele aparentemente tem grande aprovação lá, né, e... é um candidato forte, né? Mas o Flávio faz a anotação aqui de que tem de conversar com ele até o dia 15 de março. Aqui tem algumas anotações complexas, né? Difícil de entender. Paulo Aze. Paulo Aze é da Bahia, né? Ele faz uma anotação aqui de falar com ele, aparentemente, sobre a tal da PEC das 6x1. E o Danilo Fortes, também deputado da Bahia ou do Ceará, como uma possível indicação ao Tribunal de Contas da União. Aí ele faz anotações sobre São Paulo, com Felício Ramute, que é o atual vice-governador, e um cifrão. O que significaria isso, né? Felício Ramute, dinheiro. Recentemente saiu uma notícia, né, de que o Felício, o vice-governador, ele teria uma investigação contra ele em Andorra, onde ele teria um dinheiro lá, que acho que seria dele ou da esposa dele, mas que aparentemente ele já tinha declarado há muitos anos. Enfim, teve que prestar algum tipo de esclarecimento lá sobre esse recurso. Enfim, ele hoje está afiliado no PSD, mas provavelmente vai deixar o PSD, tá? E ir pro partido, enfim, que for compor junto com o Tarcísio. É o que eu imagino de caminho para ele. Eventualmente ou o MDB, que tem a força no estado de São Paulo, tem a prefeitura da capital, né? Ou até mesmo o PL, né? Não duvidaria desse movimento. E o outro aqui cogitado é o André do Prado, que é o presidente da Lesp, presidente da Assembleia, aqui com uma lá pergunta sendo feita a ele de será que ele será o vice? Cara, deixa eu mudar o título da live, porque assim, muito flop. Desse jeito eu tô dando um conteúdo ouro aqui pra vocês. Mudei o título. Vazou documentos de Flávio Bolsonaro. Vamos voltar lá pros documentos, então. Beleza? O material ainda chamava situação nos estados, né? Ele não poderia deixar mais claro, né? Você vê um nível de estratégia e inteligência dos caras, né? Parece o caso lá quando o J.D. Vance
e o Pete Hegseth, eles colocaram um jornalista no grupo deles, do Signal. Colocou sem querer, o cara ficou lá vendo um monte de coisa. Complicado, né? O cara aparentemente ainda teve ética ali, né? De não vazar determinadas coisas que seriam de Estado, né? Vamos lá. Vamos para as próximas páginas. Ainda é São Paulo. Senado 2. Ó, Senado 1 está o Derrite. Parece mesmo consolidado, né? Parece consolidado. Senado 2. Aqui eles estão discutindo opções ao Senado. E aí colocam Renato Bolsonaro. Cara, os caras vão botar até o papagaio do Bolsonaro no Senado, cara. É desesperador, né? É desesperador essas coisas. Inclusive, eles fizeram agora o acordo no Rio, eu não sei se vai estar aqui nos documentos, colocando a Rogéria Bolsonaro como o primeiro suplente do Márcio Canella. Ou seja, até o papagaio do Bolsonaro vai estar disputando pro Senado desse jeito. Então tem o Renato Bolsonaro, tem o Mário Frias, aquele lá que tem uma música, né? Homenagem ao Bolsonaro, um clipe, é uma coisa patética. EB, imagino que seja Eduardo Bolsonaro. Coronel Melo Araújo, que é o vice-prefeito hoje, e Marco Feliciano. Então seriam esses nomes aí que estariam na briga. O Eduardo Bolsonaro tem falado do Gil Diniz, mas não parece que ele está sendo cogitado aqui, o Gil Diniz, né? O que parece é que o Eduardo tá jogando o nome dele, né? Jogando alto ali. É um nome que aparentemente não vai ser bem acolhido aí por Tarcísios e etc. Para tentar colher outra coisa, né? É o que me parece. Ontem eu tive várias reuniões para falar de vários estados e anotava no papel. Em algum momento, algum coleguinha de vocês tirou foto das minhas anotações. Mas não eram opiniões minhas, mas sugestões de pessoas. Aí ele já, né, tenta dar uma desconversada. Vamos ver aqui que acho que entra em Rio Grande do Sul. Zucco, Marcel Van Hatten e Sanderson. Isso eles já anunciaram, né? Ligar para o Nix e comunicar o Ferellen, vice pro PP. Kovács aceita. Oferecer vice para o PP. Kovács aceita. Parece que tem uma indicação sobre Minas Gerais, mas eles falam aqui. O filho de Bolsonaro indica que o mesmo feito ocorreria se os senadores Cleitinho... Deixa eu ver. O documento aponta uma indefinição no palanque de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Segundo o maior colégio eleitoral do país, o registro indica que o indicado pelo governador Romeu Zema para sua sucessão, vice Matheus Simões, puxa Flávio Bolsonaro para baixo. Abaixo da anotação, o filho de Bolsonaro indica que o mesmo efeito ocorreria se os senadores Cleitinho e Rodrigo Pacheco decidissem disputar o governo mineiro. No documento há uma sinalização de que o PL ainda trabalha para ter um candidato próprio no estado. O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIED, Flávio Roscoe, é mencionado como possível nome. À mão, Flávio fez a seguinte anotação: conversa com Nicolas. A disputa ao Senado também é mencionada no documento com 4 nomes do PL, Podemos e PP. Senador Carlos Viana, secretário estadual de governo Marcelo Aro e os deputados Eros Biondini e Domingos Sávio. Na anotação, apenas Viana e Sávio foram destacados. Então aqui tem o documento do Rio Grande do Sul, que parece mais claro. Aí vem Distrito Federal, Celina Leão. E no Senado, Michele Bolsonaro e Bia Kicis. Com uma anotação: se Ibanez for candidato ao Senado, não dá para oficializar com Celina. Os caras botaram todo o jogo deles aberto pra imprensa. Puta que pariu, cara. Meu Deus. Bahia, ACM Neto. Conversar primeiro, depois tratamos de palanque completo. Senado, João Roma. Ceará, Ciro Gomes. PL na chapa. Senado, Alcides Fernandes. Palanque FB, Flávio Bolsonaro. Priscila Costa, do PL, ou Roberto Cláudio, do B. No palanque com Ciro, pode fazer também Capitão Wagner contra o PT. No Ceará, um dos pontos de embate entre Michele e membros do PL, o documento de Flávio aponta que há uma intenção de se aliar a Ciro Gomes. 3 nomes são apontados como possíveis candidatos. Na Paraíba, o documento dá como certo o apoio à candidatura do senador Efraim Filho. As anotações sugerem que Efraim pode trocar de partido e migrar para o PL. Por lá, a sigla de Bolsonaro deverá ter 2 candidatos próprios ao Senado.
o ex-ministro Marcelo Queiroga e Major Fábio. No Piauí não há indicação de candidato a governador. 2 nomes são elencados como possíveis candidatos ao Senado. Presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. Presidente do PL, Thiago Junqueira. Aqui o do Alagoas tem uma anotação no Alfredo Gaspar. Único que pedirá voto pra mim. Dizendo aqui que no Alagoas só o Alfredo Gaspar vai pedir voto pro Flávio. Faz uma anotação aqui. Arthur JB. Não sei qual o Arthur que ele está falando. De Alagoas, né? Senado. Marina Cândida, esposa do JHC no PL. Vamos ver. O Arthur, obviamente, é o Arthur Lira, né? O Arthur de Alagoas. Flávio destacou o nome de ACM Neto como candidato. Em Pernambuco, em definição, o apoio da sigla Raquel Lira não está fechado. Entre os nomes que podem ser apoiados pela sigla na disputa ao Senado, Flávio elencou 3. O ex-deputado Anderson Ferreira, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado federal Mendonça Filho. Em Sergipe, os registros feitos à mão indicam tratativas para uma possível candidatura do vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, ao governo. Para o Senado são listados os nomes do deputado federal Rodrigo Valadares, indica que ele deve migrar para o PL, e de Coronel Rocha. O nome do ex-senador Eduardo Morim, a PSDB, aparece riscado como possibilidade. No Rio Grande do Norte, a anotação indica que o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, deve migrar para o PL e se lançar como candidato ao governo. Para o Senado são listados os nomes de Stevenson Valentim e Coronel Hélio Oliveira. No Maranhão, há uma indicação de que as tratativas têm sido conduzidas por Valdemar. Os nomes de Eduardo Braide e Roberto Rocha aparecem como possíveis candidatos a governador. Mas Flávio escreve à mão que Rocha poderia ser candidato ao Senado. A chapa do PL ao Senado seria liderada pela deputada federal Detinha. Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel deve contar com o apoio do PL. Reinaldo Azambuja e Capitão Contar aparecem como possíveis candidatos ao Senado, né? O Reinaldo Azambuja, ex-governador. O Capitão Contar foi candidato a governador também. Teve até aquela briga do Bolsonaro com a Soraya Tronic nos debates, né, de 2022, onde ele do nada declara apoio ao Capitão Contar no meio da eleição e gerou uma briga lá no Mato Grosso do Sul. Há uma anotação que sugere que o deputado Marcos Polon teria pedido dinheiro, 15 milhões de reais, para não ser candidato. Eita, 15 milhões pra não ser candidato. Rapaziada, tem cara aí que negocia tudo. É dinheiro pra ser candidato, é dinheiro pra não ser, é dinheiro pra não sei o que lá. Bicho, é brincadeira. Flávio desmentiu o trecho. Quero desmentir a parte do Polon. Uma pessoa que conversou comigo disse que ele pediu 15 milhões, mas isso nunca aconteceu. Sim. Na verdade foi uma pessoa que conversou com ele anotou ali, claro. No Mato Grosso, o nome do senador Wellington Fagundes é destacado na disputa ao governo estadual. Primeiro lugar nas pesquisas. 3 nomes são cotados para o Senado. O atual governador Mauro Mendes, deputado federal José Medeiros e a deputada estadual Janaína Riva. O Mauro Mendes, eu inclusive falei com ele na COP, né? Tem vídeo aí no meu canal. Na época ele criticou bastante, né, o Eduardo Bolsonaro, questão das taxações, etc. Não sei se ele teria espaço aí junto a eles. Ia ficar meio estranho, né? No Paraná, outra indefinição. 2 nomes são apontados como possibilidades para o governo estadual. Guto Silva, PSD, que seria indicado pelo atual governador Ratinho Júnior, e Sérgio Moro. Para o Senado, o documento indica que o deputado Felipe Barros, do PL, é o favorito da sigla Conversar. Só apoiamos ele. Outros 2 nomes aparecem como possibilidades. Cristina Grêmio, que, segundo a anotação, atrapalharia Felipe. E o ex-deputado Deltan Dallagnol, que é apontado como candidato do Ratinho e primeiro nas pesquisas. Olha aí. Guto Silva, Ratinho Júnior. Jacobo não pode ser candidato. Valdemar. Sérgio Moro. Senado Felipe Barros. Conversar. Só apoiamos ele. Cristina Grêmio, não dá. Atrapalha Felipe. E Deltan Dallagnol, isso aqui é curioso, né? Deltan Dallagnol, candidato do Ratinho. Primeiro nas pesquisas. TSE garante. O TSE para garantir o Deltan Dallagnol, porque o Deltan Dallagnol foi cassado, né? Então, teoricamente, ele está inelegível. Mas aqui ele coloca que o TSE garantiria. Talvez, por acreditar, que acho que quem vai estar à frente do TSE vai ser o ministro André Mendonça e o Cássio Nunes, que foram indicações do Bolsonaro, né? Talvez
seja por isso, né? Essa anotação. Também está aberto o palanque em Goiás. 2 possibilidades são elencadas para o governo. O vice-governador Daniel Vilela e o senador Wilder. 3 nomes aparecem como possibilidades ao Senado. O deputado Gustavo Gayer, que tem uma seta feita à mão, ligando ao nome de Valdemar Costa Neto. E Gracinha Caiado, esposa do atual governador Ronaldo Caiado. Santa Catarina, Flávio indica que haverá uma reunião na tarde dessa quarta para tratar do palanque. Isso aqui já foi anunciado, né? Os nomes do ex-vereador... esse daqui eles já anunciaram, né? Em Santa Catarina. O Jorginho com o vice do Partido Novo, né? O vice do Partido Novo, que é o prefeito de Joinville. Tem alguns que não apareceram, né? As fotos, né? Tem uns que não apareceram as fotos na matéria, né? Parece só a citação mesmo feita pela imprensa. Por exemplo, aqui o de Minas Gerais, né? Não tá muito bem. Tem uns até que estão meio borrados, né? Que é estranho o porquê que tá... Tem alguns que estão borrados, né? Assim, são chapas fortes, tá? Inegáveis. Aqui, ao menos as que vazaram são de estados que eles têm força, né? É inegável. Um jogo bastante complicado aqui no Paraná, né? Que tem outras forças que não bolsonaristas. O candidato deles, o Felipe, não está na frente das pesquisas. Tem outros nomes aqui, né? E toda a situação embaralhada, né? Por causa do Ratinho Júnior, que basicamente ele tá fingindo, né? Que ele é candidato a presidente, sendo que todo mundo sabe que ele é candidato ao Senado, né? Vai disputar o Senado, ele não vai disputar a presidência, né? Eu já vim falando isso aqui há muito tempo. Da mesma forma que o Zema não vai disputar, né? O Zema vai ser vice do Flávio. Inclusive, aparentemente, eles saíram trocando afagos aí